Mais um apontamento para a lição bíblica. O slide 9, eu coloquei aí um sinônimo de humildade, que é Mateus capítulo 5, versículo 3. Ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o homem humilde é aquele que ele recebe o reino dos céus de Deus. A palavra humildade no grego é a palavra tapeinofrosune, que significa modéstia ou humildade. E significa também alguém dotado de mente humilde, né? Ou seja, a finalidade do texto é mostrar que a humildade, ela está no consciente do homem, ela está no interior do homem. E falando de mente, nós falamos da alma do homem. Então, humildade está na alma do homem. Um homem com uma mente humilde ou com uma alma humilde. E no latim nós temos um significado interessante para esse termo humilde. Em latim, o termo humilde deriva do termo humilis, que significa solo, terra. Ou seja, a palavra que significa solo é usada para definir o homem que é simples. Logo, humildade faz uma referência ao homem como pó. E pela origem que a Bíblia apresenta para o homem, nós podemos realmente aproveitar bem esse termo humilde no latim. No slide 10, eu coloco aí alguns resultados da humildade espiritual. Em Mateus 23, 12, diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, o portador da humildade, ele é exaltado por Deus. E o que significa uma exaltação por Deus? Pode acontecer aqui na terra, mas principalmente a exaltação de Deus significa tirar o homem dessa estrutura limitada, essa estrutura física, esse corpo corruptível, e erguê-lo para uma estrutura espiritual eterna, incorruptível. Como Jesus Cristo disse que nós seremos semelhantes aos anjos, ou seja, então seremos eternos e mais até do que os anjos, porque os anjos, a Bíblia diz que Deus os criou, mas Deus não os criou incorruptíveis, porque alguns se corromperam, mas a igreja vai se tornar incorruptível, ou seja, que não tem como se corromper. Nós até acreditamos também que os anjos se tornarão incorruptíveis, que Deus fará esse trabalho por eles, né? Mas eles não foram criados incorruptíveis. E é claro que agora eu estou falando dos anjos que permaneceram fiéis a Deus. O Salmo 149, versículo 4, diz que o seu portador é vestido de salvação. Veja, porque o Senhor, quando nós temos o termo Senhor todo em maiúsculo, em hebraico está o termo Yahvé ou o eu sou. Porque Yahvé se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. No slide 11, o seu portador entra no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito aqui pode ser traduzido também como humildes de espírito, como a tradução, diversas outras traduções trazem. E coloquei aqui uma conclusão importante para nós nesse tópico. A humildade do homem em relação a Deus demonstra a nossa limitação e dependência do Altíssimo. O homem, sem Deus, ele não consegue a vida eterna. Desde que Satanás pecou e levou o primeiro casal a pecar, todos pecamos, né? Recebemos os pecados dos nossos pais e todos pecamos. Então Deus enviou o seu Filho para nos resgatar dessa condição. Nós temos que reconhecer que nós não temos como agir sozinho para sairmos dessa condição. Senão nós cairíamos no pecado de Caim. Caim ouviu de Deus que se ele fizesse o bem, haveria aceitação para ele. Tá bom? Mas senão o pecado jaz à porta. Ele resolve sair da presença de Deus.
Caim recusou ali a proposta de Deus para fazer o bem e assim ser resgatado daquela sua situação pecaminosa. Caim então foi buscar uma saída para a sua morte por causa do pecado. E também a humildade do homem em relação ao seu semelhante, ou seja, em relação a outro homem, demonstra a nossa consciência de que todos somos iguais. Então, todo homem, seja o pastor, seja o presbítero, seja o diácono, seja o evangelista, seja o membro comum, diante de Deus somos todos iguais, disse o apóstolo Paulo. Não há macho nem fêmea, nem servo nem livre. Nós temos, às vezes, um cargo, Deus nos confiou uma determinada missão, mas diante de Deus nós continuamos sendo seres limitados que dependemos dele para a nossa salvação. E para concluir, vamos falar de humildade em relação a Israel. No slide 12, eu coloquei aí, o oposto da humildade é a altivez, aquela pessoa orgulhosa, como eram normalmente os faraós, os reis. Por isso, muitos dos reis, tanto em Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, eles são usados para ilustrar a figura de Satanás. Então, essa atitude de altivez, ela deve estar longe do cristão. O normal para o cristão é a humildade. Então veja, Isaías anunciou duas coisas que destruíram os israelitas: idolatria e, com a segunda, altivez. Isaías capítulo 2, versículos 8 e 11. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. E o versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só Yahvé será exaltado naquele dia. E para concluir o tema humildade, coloquei um pensamento de Benjamin Franklin, que disse: ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, e com os inferiores é nobreza. Como existe um ditado entre os militares que dizem, que você ser humilde com um superior a você, um capitão, um general, alguém de uma patente superior à sua, é fácil, mas eu quero ver você ser humilde com um soldado, alguém de uma patente inferior à sua. Então, essa ajuda que eu deixo para os professores, que Deus os abençoe nessa grande missão de amanhã. A paz do Senhor.